Por que que eu desisti da minha carreira de jornalista e vim morar na China? Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Como é que eu vim morar aqui na China e eu decidi fazer uma série de vídeos para contar com mais detalhes sobre esse assunto. Então vai ter aí vários vídeos, já fica aí no canal, para eu explicar por que eu vim morar aqui na China, o que eu estou fazendo, que hoje eu trabalho com o mercado de jogos, de games, com tradução, com revisão de jogos, eu faço muita coisa. E eu não consigo em um vídeo explicar tudinho o que eu faço, que eu acho que eu preciso contar toda a minha trajetória, porque são muitos anos de trabalho, são mais de 10 anos de carreira. Adoro falar isso, que é princípio muito importante. E para você que está aí aguardando também um aviso, o Asa Criminal, eu tô trabalhando muito, feito que nem condenado esse mês todo, né? E eu não tô conseguindo ter tempo para finalizar o roteiro do Asa Criminal. Então talvez a gente fique aí algumas semanas sem Asa Criminal e depois a gente volta, porque o Asa Criminal realmente dá muito trabalho. E eu vou contar um pouco do início, por que eu vim morar aqui na China, contando a minha carreira, respondendo essa pergunta que muita gente faz, né? Por que eu vim morar na China, desistindo da minha carreira de jornalista ou não? E aí, como é que vai ser meu futuro? O futuro primeiro a Deus pertence. Mas eu vou comentar um pouquinho da minha trajetória, porque eu acho importante, porque eu acho que já vai responder algumas perguntas. Eu vou, como eu tô sem tempo fazendo esse vídeo corrido, já é quase meia-noite, eu gravo o vídeo e já mando pro Fabrício editar. Eu vou logo fazer a minha skincare, porque eu sinto que a minha pele tá muito seca, ressecada nesse frio que tá aqui em Beijing. E eu vou fazendo meu skincare aqui com a minha máscara, deixando a gente conversando aqui com vocês. Então, simbora. A minha máscara é uma máscara dessa que a gente encontra em qualquer esquina, em qualquer comércio desses de esquina, né? Se você mora aqui você encontra facilmente. Se você não mora aqui, só lamento. Aí ela vem toda... Vou colocar aqui que ela vem toda... Eu nunca sei abrir essas máscaras. Olha que eu já uso aqui há anos essas máscaras. Ó. Eu nunca sei usar. Aí vocês vão ver que eu fico revoltado com essa máscara. Porque simplesmente ela não cobre minha cara toda. Mas ela é ótima, porque eu sinto que a pele fica bem relaxada, sabe? Aí me critica e me julga, porque eu não sei abrir não, gente, essas máscaras. E não é por falta de experiência não, que todo mês estou usando. Ai. Aí como vocês podem ver, a minha máscara não fica toda no lugar, mas aí eu pego esse... O que é importantezinho é esse cremezinho que tá aqui, ó, que a gente coloca. Nossa, fica uma sensação tão boa, um cheirinho maravilhoso. Então, para você que me acompanha há pouco tempo, eu sou formado em jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas. E lá no Amazonas, ser jornalista, entrar assim, eu vou falar da minha experiência, tá? Entrar no mercado de jornalismo do Amazonas foi muito difícil para mim, muito complicado, porque é um mercado que você precisa ter muito QI, né? Quem indica para poder entrar, e eu não tinha, né? Na época eu trabalhava na livraria Saraiva, trabalhava na parte de CD e DVD, era babado lá, gente, no shopping Manauara. Aí eu tava, tipo assim, faltando 2 anos para eu me formar, praticamente, né? Eu já trabalhava na Saraiva já, tipo, há uns 2 ou 1 ano e meio, 2 anos já trabalhava. E eu precisava fazer um estágio, porque todo mundo começa fazendo estágio, né? Na maioria das vezes, né? E eu não conseguia achar, porque toda vez que eu ia num lugar, gente, eu ia nas entrevistas, fazia processo de seleção, eu nunca era chamado. Teve uma vez que eu consegui um QI que me indica, porque meu pai, ele já morreu, né? Mas na época, quando ele estava vivo, ele era diretor de uma emissora lá na Amazonas, né, de TV. E ele conhecia várias pessoas, né? Aí a minha mãe entrou em contato, ela não falava com essa pessoa há muito tempo, que trabalhou com meu pai, e conseguiu uma entrevista pra mim, o QI, né, gente? Quem indica? Aí, chegando lá, fiz entrevista bonitinha, esperei horrores, né? Conheci a pessoa, reencontrei, né? Porque eu cresci dentro da TV, gente. Então, por isso que eu queria ser jornalista, porque eu tinha essa doce ilusão de que eu ia ficar viajando, ia fazer um monte de coisas e tal, ia ser importante, né? Sonhando, né? Coisa de criança. Aí, eu fiz a entrevista com esse diretor lá da TV e eu precisei voltar para a sala dele porque eu acabei surrupiando a caneta dele, que eu tava preenchendo
Aquelas coisas que a gente vai fazer entrevista. Na minha época a gente não usava tipo, muito computador, smartphone, essas coisas, né? Ainda tinha que preencher esse negócio, formulário, né? Não sei como é que é hoje. E eu tava preenchendo, né? E eu conversando com a pessoa da recepção e tal, esperando, acabei esculpindo a caneta dele, né? E ele tinha uma sala, ele tinha a secretária dele e tinha a sala dele, né? Aí eu levei a caneta dele e fui devolver. Putz, a caneta dele devolvi. Gente, quando eu devolvi, o meu currículo estava no lixo, rasgadíssimo. Eu percebi porque tinha lá meu nome. Eu li assim e a pessoa percebeu que eu percebi. Aí meu mundo desmoronou. Como eu sou muito fraco, sou chorão, né? Eu já queria vir chorando, eu vim chorando a viagem toda, né? Aí eu contei, minha mãe, eu nunca vou conseguir emprego aqui na Amazônia, aqui tá muito difícil, que ninguém me dá uma chance e tal. E olha, gente, era estágio, não era emprego, né? Eu já tava meio que desencantado e desencanado disso, né? De que eu ia conseguir emprego. Aí até que eu conversando com os meus clientes lá da Livraria Saraiva, eu consegui fazer 2 contatos maravilhosos. Um era uma apresentadora lá do Amazonas, muito conhecida, chamada Baby Risato. Eu acabei me tornando muito próximo dela, e ela não sabia que eu era filho do meu pai, né? E eu conheci ela desde pequena, porque eu ia sempre no programa dela, nos bastidores, que como meu pai era também diretor lá na TV, eu sempre estava lá todo sábado. Eu estava no estúdio dela acompanhando o programa dela, que era ao vivo, né? E ela me conhecia de pequenininho, só que ela voltou a me reencontrar anos depois, então ela não me reconheceu já adulto. E eu conhecia ela, né? Então, tipo, eu sempre tratava ela com o maior carinho, porque era uma pessoa que eu gostava, eu atendia, assim, de coração. Aí, um dia, ela chegou, né? E ela só queria ser atendida por mim, porque todo mundo, acho que tinha medo, né? Ficava nervoso perto dela, que ela é uma pessoa super conhecida no Amazonas, né? Ninguém queria atender ela. E ela só ia na Livraria Saraiva para comprar CD, porque ela ama comprar CD, gente. Eu até hoje sei os gostos dela de CD. Ela ama samba, ama MPB, essas coisas, né? E lá na Saraiva, eu trabalhava nesse setor de CD, a gente era dividido entre CD e DVD. A minha área era CD e eu odiava, porque eu era obrigado pela minha profissão, né, a conhecer de tudo, né? Então eu tinha que conhecer pop, rock, música regional, música, enfim, de todas as coisas, né? E eu aprendi muita coisa, né? Aprendi jazz, aprendi MPB, aprendi várias coisas. Então eu sabia conversar sobre várias coisas, sabe? Até música clássica eu conversava, porque eu aprendia com os funcionários. Passei lá quase 2 anos na Saraiva. Ai, gente, tá caído demais a máscara. Vou acabar interrompendo aqui meu skincare, né? Mas aí eu vou deixar aqui o produto, ó, agindo, hidratando a pele, porque o importante é esse produtinho aqui, tá bom? Eu aprendi muito com os clientes, que tinha clientes meus, gente, que era as pessoas que compram CD, que vão sempre na Saraiva comprar CD, eram pessoas assim, tipo, outro nível, porque as pessoas já estavam ali, queria comprar CD, uma pessoa que quer comprar CD naquela época, há mais de 10 anos, já era uma pessoa assim, tipo, seleto, porque já existia essa possibilidade de você baixar música, né? Não tinha streaming de música, mas a pessoa já baixava e salvava no seu pendrive. E eu aprendi muito com as pessoas. Eu conheci vários músicos, vários empresários, compositores, artistas locais. Conheci muita gente bacana lá na Saraiva, que as pessoas viam que a Saraiva era tipo um lugar assim, de referência lá no Amazonas, né? Foi um boom quando estreou, e eu fui um dos primeiros funcionários, dos primeiros times a trabalhar na Saraiva quando a Saraiva abriu, né? Tanto que eu praticamente trabalhei lá antes da livraria abrir, e era só poeira, o shopping nem tinha aberto ainda, nem tava pro público, então a gente organizava, eu passei até mal. Como eu fui do primeiro time, a gente fez um treinamento todo na Saraiva de São Paulo, do Shopping Eldorado. Shopping Eldorado é São Paulo, né? Acho que eu fui lá. Enfim, fiz meu treinamento no Shopping Eldorado, e de lá, a Saraiva mandou a gente para Manaus, e lá de Manaus a gente trabalhou na abertura do shopping, de abrir, carregando caixa, limpando. Tanto que eu acho que ia rolar um processinho se fosse no dia de hoje, porque a gente trabalhava, gente, o shopping estava em construção, então a gente usava aquelas máscaras e era um calor infernal dentro daquele shopping. A gente tinha que trabalhar o dia todo e a gente passava mal, muita gente passou mal, né? O pessoal da Saraiva aí, do Amazonas, primeira turma, primeiro time que viajou para São Paulo, coloca aí nos comentários se esse pessoal assiste, né? Enfim,
Aí eu conheci várias pessoas legais que eu mantive amizade naquela época. Uma delas foi a Baby Risato. E ela me conheceu, ela foi justamente na semana que eu tinha ido fazer esse teste, eu tava assim super mal e tal. E ela era apresentadora nessa emissora que eu fui rejeitado, né? E ela tinha um programa lá que ia ao ar todo sábado. Era o maior programa no Brasil que se manteve em exibição durante mais tempo, o programa dela, e foi lá no Amazonas. Aí eu tava super triste, né? Aí ela me viu, ela chegou assim do nada. Eu não tinha como ver a pessoa que entrava na loja, porque o shopping lá, a Saraiva do Amazonas, era muito grande. Eu trabalhava na parte de CD e DVD e ficava tipo no fundão da livraria. Então as pessoas que chegavam, eu nem via. Então ela chegou assim, pá, e ela já me procurava, e eu tava triste assim, olhando, limpando meu CD, bem vida de empreguete, né? Aí a gente tava conversando, não sei como é que ela viu, ela perguntou, né, por que eu tava triste, né? Ela percebeu que eu sempre falava muito com ela, a gente conversava horrores, eu sempre indicava tudo que tinha lançado. E eu lembro que eu fui um dos primeiros a divulgar pra ela Maria Gadu. Maria Gadu tinha acabado de lançar um CD e eu vendia esse CD. Eu falava, gente, isso tem que ouvir. E eu sempre falava pra ela, ela amava todas as minhas dicas. Ela não conhecia a Maria Gadu e quando ela viu, ela se apaixonou pela Maria Gadu. E eu sempre falava pra ela de tudo que tinha de lançamento, que na Saraiva a gente tinha umas reuniões que meu gerente fazia, o André. E ele sempre explicava as novidades e obrigava a gente a estudar os produtos que chegavam, os produtos novos. Ela sempre me procurava por causa disso, que eu sempre falava assim com maior tesão sobre os produtos. Ela perguntou de mim o que eu queria, porque ela estava triste, né? Eu expliquei, eu fiz um teste para uma emissora tal, né? Aí eu tava me formando de jornalista, ela falou, vem cá, querido. Ela falou assim meio, ela toda assim, você vai ser jornalista, colega de profissão? Eu falei, tô tentando, né, mas tá tão difícil, né. Aí foi quando eu expliquei pra ela, né, que eu tinha conseguido na entrevista, que meu pai era diretor de lá daquela TV. Aí ela falou, seu pai é fulano de tal? Aí eu falei, sou eu sou, inclusive, ia no seu programa todo sábado e eu atendo você justamente porque eu te conheço desde pequeno. E ela, gente, ela era tão legal, ela tão assim comigo, que no dia do meu aniversário ela me dava até presente. Eu lembro que ela me deu um patins maravilhoso, eu usei, desgastei todas aquela roda daquele patins, eu amei, porque a minha família não queria me dar patins, porque eu já tinha tido um acidente de bicicleta, perdi os dentes e tal, foi mó B.O. Aí eu ganhei o patins dela, sempre me dava presente, as coisas, né? Aí eu expliquei pra ela que o motivo de eu sempre atender ela com o maior prazer é porque eu tinha a maior admiração por ela e como eu tinha crescido literalmente do lado dela, eu gostava, me sentia próximo. Ela falou, meu Deus, tipo, gente, o cara que ela fez quando ela descobriu que eu era aquela criança, eu até peguei um banquinho que a gente usa pra sentar, eu peguei e coloquei pra ela sentar, porque ela ficou assim incrédula, sem saber, meu Deus, e você tá aí desempregado, precisando de trabalho. Eu falei, pois aí você tá trabalhando aqui nesse lugar. Aí eu falei bem assim, eu tô trabalhando, gosto muito, né, gente? Até porque trabalhar em shopping não é pra qualquer um e também não é um desmerecimento. Mas ela ficou assim, não no sentido de me criticar, né? Mas no sentido de por que você não está na sua área, não tá e tá aqui, né? Eu acho que foi essa. Eu falei, pois então, você vai lá trabalhar comigo no meu programa. Eu falei, olha, gente, que responsabilidade. Aí eu fiquei super feliz. Aí eu falei, pois então, você vai lá, eu tinha o telefone, eu tô tão próximo dela que eu tinha um número pessoal dela, porque ela queria que eu ligasse para ela para avisar quando chegasse CD tal, porque ela também conhecia muito de música, ela sempre queria, quando chegasse CD lá do Tom Jobim, Maria Bethânia, esses cantores aí, me ligue, porque eu venho aqui pegar pessoalmente. E ela ia realmente de noite pegar lá pessoalmente o CD, a gente conversar assim, horrores. Aí ela falou, você tem meu número, pois bem, dia tal, você vai lá na TV e vai falar com que era o produtor dela na época, e você vai trabalhar comigo, você vai fazer um teste e quero você trabalhando comigo, já que não passou lá. Aí eu fui, né, fiz o teste. E, gente, aconteceu uma coisa muito chata. E quando eu cheguei lá, eu já senti um clima muito pesado naquele ambiente onde ela trabalhava, né? Quando eu cheguei lá, eu só podia responder pro produtor dela. E o produtor dela começou a falar um monte de coisa pra mim. Ele chegou e falou assim pra mim, olha, eu sei que você conhece pessoalmente a Baby, que vocês têm um relacionamento muito próximos, mas você entrou daquele portão pra cá, vocês vão ter um relacionamento apenas
profissional. Então, pra você, é Dona Baby. Não é Baby, é Dona Baby. Eu lembro muito bem que eu fiquei assim, sabe? Eu, tipo assim, eu mal dei oi eu cheguei lá todo feliz, mal dei oi. Aí ele falou, você vai se dirigir sempre a mim, nunca diretamente para ela, porque aqui quem manda sou eu. Aí eu já fiquei assim, né, como meio que assim, com o pé atrás. Eu falei, gente, precisa dessa burocracia toda pra falar com ela, né? E além de mim, tinha uma outra moça de uma outra faculdade fazendo o teste também. Tipo, era um teste, né, que tava lá. E eu percebi que ele não tinha ido muito com a minha cara, porque eu era próximo da Baby. Eu já tinha tido a indicação dela, né? E ele sempre pedia as coisas pra outra menina. E quando eu fui lá, eu nem fui assim preparado, bonito e tal, bem vestido, porque eu nem sabia que era um teste, porque ela chegou lá pra conversar com ele. Eu não sabia que eu ia começar, tipo, a fazer um teste ali na hora, né? Nem tinha experiência com TV. Eu falei, meu Deus, como é TV e tal. Aí quando ele foi embora da sala, que ele fazia um monte de coisa, né? Aquele homem ali trabalha muito também, né? Vamos ser justos. Gente, a máscara aqui secou e quando seca a gente precisa deixar só 15 minutos, já passou os 15 minutos. Eu vou lá lavar o rosto, só eu volto pra continuar a história. Ele gerenciava as coisas ali, ó, na linha dura mesmo, assim, ele sabia até quantos litros de oxigênio, mililitros de oxigênio a gente respirava. Era uma equipe, assim, muito enxuta, mas eu percebi que era uma coisa, assim, muito organizada, muito certinho, assim, não era uma coisa, assim, feita na louca, tinha uns cronogramas, tudo, né? E ninguém tinha tempo ali pra me ensinar, eu já cheguei assim, pá, como se eu já soubesse tudo que tinha que fazer, pra mim tá tudo ali novo, né? Então meio que, tipo, eu grudei numa moça que estava fazendo um estágio ali. Ela já trabalhava na TV, mas ela estava fazendo um estágio complementando as horas dela. Ela fazia uma outra coisa. Ela conseguia ali, tipo, um bem bolado para ganhar crédito. Tinha ela e tinha outras pessoas trabalhando ali. E ele falou isso, tipo assim, ele me deu essas ordens, essas instruções, na frente de todo mundo, assim, pá! Porque ele não ficava muito tempo num lugar, né? Que ele era a cabeça de todo o programa. E quando ele virou as costas e foi embora, me deixou sozinho na sala, tipo assim, ele não me deu nada, ele só falou pra eu acompanhar o pessoal. Tipo assim, se escolhe alguém, como se fosse assim, tipo assim, escolhe alguém e te vira. Aí, quando ele foi embora, uma pessoa do time dele falou assim, olha, não liga não, ele é assim mesmo. A gente te ajuda, você só vai seguindo, vai fazendo o que a gente pedir, tá bom? Eu falei, ok, tudo bem, né? Aí eu fiquei assim, travado, né? E eu já fazia um monte de coisa. A menina que veio comigo, ela também ficou, ela ficou também um pouco travada, porque ele não falou assim, eu não sei se eles tiveram uma conversa antes de mim, porque quando eu cheguei lá, ela já estava lá conversando com ele, né? Eu cheguei, sei lá, eu cheguei no horário, mas ela chegou, tipo, mais cedo. Ela chegou, sei lá, vamos supor, 10, 15 minutos mais cedo. Mas eu cheguei, tipo, no horário cravadíssimo, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. E ela também ficou meio assim. Como ela ficou meio assim, eu percebi que ela não tinha essa proatividade. Ela tava meio que, tipo assim, meio que só sentada, olhando tudo. E eu não, eu pegava ali, varria os negócios, porque TV, tu tinha que limpar, tinha que mexer os cabos e tal. E eu ia fazer as coisas, né? E eu grudei no pessoal ali, eu falei assim, deixa eu ajudar a carregar isso. Eu carregava e ela tinha um quadro, ela como se fosse, tipo assim, um programa da Ana Maria Braga, que tinha entrevista, tinha comida, tinha notícia, essas coisas tudo, né? Aí eu acabei entrando ao ar na TV, tipo assim, ao vivaço, porque eles iam comer, sei lá, um peixe, e o dono do restaurante fez assim, um prato muito pomposo, e tinha que entrar carregando o negócio. E ele não sabia que o prato, né, tipo, era muito grande para ser carregado, não tinha mesa, tipo, porque precisava de uma mesa com carrinho. E o prato chegou, tipo assim, faltando 5 minutos pro bloco, né, ir ao ar. Aí falou, não tem, o chefe tava desesperado, que não tinha como mostrar, porque não tinha mesa, né. Aí ele voltando assim, falando assim que não ia servir, acho que era um arroz, um peixe, eu não lembro qual que era o prato. Mas era o acompanhamento que vinha, tipo, numa coisa muito grande, né. E ele falou assim, então foi o seguinte, já que não tem a mesa, vamos mostrar só o prato principal, sem o acompanhamento chique que tinha sido feito. Aí a Baby falou que a Baby em nenhum momento falou comigo naquele dia, porque eu acho que ela já tinha esse acordo e tal, também não queria desmoralizar ele, não queria, tipo, sei lá,
sei lá, mostrar algum clima de favorecimento pra mim, alguma coisa assim, enfim. Ela foi super profissional, muito na dela, assim, ela me cumprimentou de longe, também cumprimentei com ela de longe, e é muito corrida, assim, na TV, porque é tudo muito cronometrado. E ele falou assim, não vai mostrar o prato principal, não vai mostrar só o prato principal, mas não vai mostrar o acompanhamento chique que ele fez. Quando começou voltou do intervalo, ao vivo, ela falou assim, mas cadê o acompanhamento? Ele na entrevista ele falou que tinha feito acompanhamento, só que não tinha espaço para mostrar no programa, porque, tipo, era muito grande. Aí ela viu, assim, de longe, né, tipo, isso ao vivo. Ela falou assim, deixa eu ver, não sei o quê. Traz pra cá esse negócio aqui. Não, carrega, vem carregando. Aí que foi que eu fiz? Eu peguei, gente. Nem pedi autorização do homem. Fui lá e carreguei. Pá, entrei na TV ao vivo, né? Ele ficou assim... Nos bastidores, como o programa é ao vivo, eles não podem gritar, porque senão vai sair o áudio. Então ele só faz sinal, gesto, pá, pá. Aí eu vi esse homem fazendo um monte de gesto. Ele falou assim, não, e eu lá, com o negócio ao vivo, bandeja de... Eu acho que era um arroz, não lembro muito bem, né? Aí ele falou assim, não mexe, não mexe, não mexe. Não podia falar, ele estava ali falando, sussurrando, não se mexe, não treme. Eu assim, tremendo, porque eu percebi que ele já não tinha gostado. Eu falei, vixe, não vou conseguir esse negócio aqui de jeito nenhum. E eu lá. A gente voltou, quando terminou, apagaram as luzes e tal, terminou o programa, nem consegui falar com ela depois. E a gente tinha que fazer outras coisas ainda, limpar o estúdio e comer os pratos, né, que tinham sido mostrados ali. Quando terminou o programa, o chefe da cozinha, em agradecimento a mim, porque ninguém tinha pegado a bandeja para servir, ele falou assim, come um dos brigadeiros, né? Ele trouxe assim, vários quitutes para o pessoal da equipe, né, do programa, para o pessoal comer. Aí ele falou, come também esse brigadeiro. Aí eu fiquei super feliz, nossa, nós vamos ganhar um brigadeiro gourmet. Quando eu ia botar na boca e abrir para botar na boca, uma das pessoas da equipe dele falou assim, meu Deus, não faz isso, porque você não pode comer antes do fulano, que é o produtor do programa, autorizar. Sendo que não tava gravando, não tava nada. A gente tava, tipo, ali, tipo, tava tudo desligado, a gente tava todo mundo ali já, tipo, se despedindo, indo embora, né? Aí eu falei, mas por que não? Porque ele é assim, ninguém pode comer nada da pessoa que mostrou sem ele deixar, sem ele autorizar. Eu falei, gente, sério isso? Aí o pessoal... Sério, tipo assim, uns 3 na minha frente, sério, é melhor não. Aí eles falam assim, a gente tem que levar tudo pra nossa sala do programa e comer lá e mostrar lá o que a gente ganhou pra ele. Aí eu falei, gente do céu. Aí a gente teve que recolher tudo, ir lá pra saleta do programa, que cada programa tinha a sua sala de produção, né? Aí tava todo mundo esperando, a gente ficou lá um tempinho esperando, porque ele tinha que fazer um monte de coisa, só que ele tinha que fazer. Aí quando ele chegou, aí ele falou, vamos comer. Tipo assim, pá. Aí todo mundo começou a comer. Porque assim, eu não queria comer com ele, porque ele já tinha me dado uma certa impressão ruim, tipo, negativa. E eu não queria ficar perto dele, né? Imagina, eu vou esperar um homem só pra comer uma pessoa que não me agradou muito, né? Tipo assim, e era um brigadeiro, minha gente. Você imagina você ganhar um brigadeiro, uma pessoa te dá um brigadeiro, uma pessoa faz um brigadeiro chique pra você. Você não vai experimentar o brigadeiro na frente da pessoa pra agradecer? Era essa a minha intenção, né? Aí eu voltei pra casa, conversei pra minha mãe, falei, mãe, acho que eu não vou passar nessa entrevista, porque não era entrevista, era mais um teste. Eu não fui lá pra conversar com ele, fui lá já pra trabalhar, e o ambiente me pareceu muito pesado. Aí passaram-se uns dias, no meio da semana ele me ligou, falando que tinha sido selecionado e que se eu quisesse eu já começaria esse final de semana para trabalhar, mas eu tinha que ir lá no RH, dar os meus documentos e tal. E aí ele falou que eu só tinha sido aprovado porque a menina, ele tinha gostado mais da menina, só que a menina não quis ficar. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Desculpa, mas eu acho que eu também não posso ficar. E ele falou assim, mas eu vou entender realmente se você não quiser ficar e tal. Eu acho do fundo do meu coração que a menina nem tinha respondido nem nada. Eu acho que ele jogou verde assim. Eu acho que ele não vai querer ficar, então eu vou ligar pra ele pra falar que ele foi aprovado. E que eu acho que meio que assim, que a Baby queria que eu ficasse ali trabalhando com ela. Mas eu vou ligar pra ele e falar que eu selecionei a menina e que se ele não quiser vir, tá tudo bem também, né?
Eu acho que foi isso que aconteceu, porque eu não acho que a minha tenha desistido de trabalhar lá, não sei, porque era uma TV, assim, muito importante, né, lá, muito famosa lá no meu estado, no meu país, Amazonas. Aí, enfim, passou-se um tempo, aí eu não peguei aquele estágio, porque eu achei que o ambiente não era legal, porque eu já tava ganhando... Eu não ganhava bem, que a Saraiva não pagava bem, né? Mas era um ambiente na Saraiva que eu gostava, aprendia, tinha muitos contatos. Então eu sempre tinha essa coisa assim de receio de sair dos lugares. Eu sou assim até hoje. Quando eu estou bem num lugar, apesar de trabalhar em shopping, é uma coisa pancadona, porque você trabalha quase que todo dia, os feriados, você não tem folga, é uma coisa muito chata trabalhar em shopping. Mas eu gostava porque os meus colegas ali próximos na Saraiva eram muito bons, o meu gerente era legal, os meus supervisores eram pessoas escrotas, mas o meu gerente era bacana. Então, tipo, como o gerente era autoridade, assim, melhor da empresa, eu acabava gostando de ficar lá. Aí, encurtando a história, eu consegui um estágio, não foi um estágio, eu consegui para fazer um teste no jornal de economia local, porque o cara, que era também meu cliente, perguntou assim, você que é estudante de jornalismo, você conhece fulano de tal, que ele ganhou um prêmio e tal, e esse homem era editor desse jornal, só queria contratar este rapaz, e este rapaz eu sinceramente não conhecia. Eu já ouvi falar dele, mas eu não tinha contato dele, porque eu sempre fui uma pessoa assim, muito na minha, sempre só na minha bolha, só assim... até hoje. E ele falou, e esse rapaz que ele queria era um rapaz que estava assim, super popular, porque ele tinha ganho alguns prêmios locais, como sendo estudantes, em uma conferência lá de jornalismo na região norte, ele ganhou esse prêmio como estudante. Ele queria muito contratar esse rapaz para trabalhar com ele. Aí ele falou, porque tem uma vaga, eu queria que essa vaga fosse preenchida por este rapaz. Aí eu falei, não, mas assim, eu tô precisando de um estágio. Eu falei assim, não, mas não é estágio, não. É vaga para trabalhar como jornalista mesmo. Você não tem experiência, porque você ainda nunca trabalhou na área. Eu falei, não, mas a gente inventa, tá aí surgindo, estamos aí para isso, né? E ele não queria me chamar. Aí, pois bem, ele falou assim, não, mas a vaga não é sua, mas se você quiser, você pode tentar uma vaga em outro lugar, lá no jornal. Te passo o contato, você vai lá e fala com o administrador do jornal para ver se ele te coloca em alguma vaga. Aí eu fiquei meio assim, né? Aí no dia que eu tinha que falar com o administrador do jornal, porque quem mandava era o administrador do jornal, no jornal, não era um jornalista, era uma coisa super esquisita, mas ele era um senhor assim, muito bacana, gostava muito dele, assim, ele era uma pessoa, apesar de ele não ser jornalista, ele ser administrador, mas ele era uma pessoa assim, maravilhosa de conviver, o seu Adalberto, não sei nem se esse homem está vivo, mas se ele tivesse vivo, seu Adalberto, um beijo pra você, você é uma pessoa muito maravilhosa, muito fantástica, foi esse homem que me abriu a porta no jornalismo. Aí no dia que eu tinha que ir pra lá, eu tinha uma aula de manhã, que também tinha isso também no meu curso na UFAM, ele era um curso diurno, ou seja, o dia todo. Só que eu não passava o dia todo, porque tinha matérias que eu tinha uma matéria de manhã e uma outra matéria à tarde. Então eu precisava de um emprego flexível. No trabalho lá da Saraiva, não era um trabalho flexível, mas como o meu gerente é uma pessoa maravilhosa, ele também deixava a gente alternar, desde que a gente combinasse, achasse alguém para cobrir o meu horário, então eu conseguia trocar. E como eu tinha um colega de trabalho que também estava estudando e precisava de um horário flexível, meio que eu e ele a gente revezava. Então quando eu precisava estudar de manhã, eu ia trabalhar à tarde e ele ia trabalhar de manhã no meu lugar. E quando eu precisava estudar à tarde, ele ia de manhã e eu ia de manhã e ele ia à tarde. E assim a gente ia revezando. Acho que deu para você entender, né? Não podia fazer isso, mas o gerente liberava para algumas pessoas que estavam estudando, porque ele era bastante flexível, né? Ele achava importante, né? André Nogueira, maravilhoso esse homem. Eu tive assim vários chefes maravilhosos em Manaus, né? André Nogueira foi um desses. Aí no dia que eu tinha que ir para essa entrevista com o seu Adalberto, eu já tinha o telefone do seu Adalberto e eu liguei pro homem, gente, eu nem sabia quem era o homem, ele falou, vem cá, meu filho! Ele falava assim, que ele é carioca, gente, o pessoal do Rio de Janeiro é um pessoal assim expressivo, né? Aí, vem cá, meu filho, você é jornalista? Então, vem pra cá, vai fazer um teste aqui, que a gente tá precisando, tô sempre precisando de gente. O senhor Adalberto falava assim, desse jeito, né? Eu acho que ele conseguia falar assim, mas eu gostava muito, assim, ele me deixou um pouco assustado, porque ele era muito assim, energético no telefone. Eu falei, gente, deve ser um homem assim, casca grossa, mas ele era, na verdade, um amor de pessoa, todo mundo gostava. Quando tinha assim, briga, ele apartava, ele era uma pessoa fantástica, excelente. Aí eu fui fazer a entrevista de manhã, depois da universidade. E nesse meu período, quando eu estava esperando o ônibus para ir o jornal,
eu encontrei com uma amiga minha que eu não era muito próximo, a Luana Gomes, que hoje em dia a gente é, assim, super próximo, uma ótima jornalista, é advogada também. E a Luana também estava passando pela mesma coisa que eu estava passando, não conseguia vaga em nenhum lugar, e ela falava assim, poxa, Edivan, eu não tô conseguindo emprego de jeito nenhum, a gente era do mesmo ano, ou seja, a gente estava quase formando, estava quase, sei lá, no penúltimo ano do jornalismo, e não tinha conseguido um estágio, a gente ia se formar sem ter estagiado, ou seja, a gente não quer conseguir trabalhar, porque já estava difícil. Aí eu falei assim, é verdade, Luana, tá muito difícil. Aí ela tá perguntando, mano, vem cá, o que tu tá fazendo agora? Você tá indo pra casa? Eu falei, não, eu vou ali numa entrevista de emprego. Aí ela falou, como é que é esse negócio? Que a Luana também, a Luana é esperta, ela também queria emprego, né? Aí eu expliquei, olha, Luana, não sei se é uma entrevista, não sei como é que vai ser. Foi um contato que eu consegui lá na Saraiva. Aí ela perguntou, mas tem vaga pra mim? Eu falei, Luana, eu não sei, porque eu vou lá pra conversar com o homem. Se você quiser, vem comigo, cola em mim e vai que a vaga é tua, né? Porque eu nem sabia se tinha vaga. Ele falou que tinha ali uma vaga. Fui, eu e Luana no mesmo dia. A gente chegou lá, aí eu sentei lá com ele e falou, opa, você não falou que era só uma pessoa? Veio duas pessoas aqui? O seu Adalberto falando, né? Assim, vai sentar ali na minha mesa, vocês dois, né? E tinha duas mesas, né? Aí eu falando, né? Olha, seu Adalberto, assim, obrigado pela oportunidade, não sei o que, porque a minha amiga também tá precisando de emprego, e ela grudou em mim e essa bicha veio junto comigo, a Luana. Aí ela disse, então tá, eu só tenho uma vaga aqui, aí então a gente faz aí um teste com vocês dois, e o melhor fica. Aí eu falei, ih, ferrou, Luana, porque eu não tenho experiência, também não tenho experiência, a gente tá ferrado. Aí ele falou assim, ó, então foi o seguinte, você vai ficar com fulano, que era eu, né, e você vai ficar com ciclana, que era uma outra editora. Então a Luana ficou com a editoria de negócios, eu fiquei com a editoria de economia. Imagina eu, gente, pra você escrever sobre economia, você tem que ter muita bagagem, muito conhecimento. Só que aí a gente tava no período que tava difícil para eles conseguir pessoas para ficar lá naquele jornal, porque pagava muito pouco. Mas eles contratavam como jornalista mesmo, não contratavam como estagiário, que já era muito bom. Então, para mim, compensava eu ficar ali, porque eu ia ter minha carteira assinada como profissional da área. Chupa, não ia precisar nem de fazer estágio. E até hoje, gente, nunca precisei fazer estágio de qualquer área que eu comecei a trabalhar. Isso é uma coisa, assim, que eu acho que iluminaram meu caminho. Os anjos passaram e falaram assim, amém, você não vai precisar fazer estágio. Aí foi, tipo, um perrengue, porque não foi mais ou menos, assim, um teste. Foi, tipo assim, vai e escreve. E eu nunca tinha tido essa... Porque na universidade a gente aprende a teoria. E a gente vai pra prática através do estágio para aprender, a gente fica ali de olho, a gente nem eu e nem a Luana, a gente teve essa experiência, a gente já foi assim, pá, a gente já tinha que responder como profissionais, a gente nem sabia se portar. Aí imagina, eu lembro que na primeira semana eu tinha que cobrir reuniões assim na indústria, porque lá no Amazonas a indústria é muito forte, e trabalhar de economia no Amazonas é basicamente trabalhar cobrindo indústria. E eu não conhecia ninguém da indústria, do pessoal do sindicato e tal. Aí as pautas que surgiam no jornal era assim, o seu Adalberto chegava com o administrador assim, olha, o pessoal lá do sindicato dos metalúrgicos vai lançar tal coisa, tem tal reunião, vai lá cobrir essa reunião, fala com Ciclano e Beltrano. Tipo, eu não sabia nem quem era Ciclano e Beltrano, gente. E aí, o que eu fazia? Eu ia no Google Imagens, caçar e torcer, gente, torcer assim, torcer para que tivesse imagem da pessoa para eu poder identificar, porque eu também não sabia quem eram meus colegas de profissão, não tinha experiência nenhuma, ninguém sabia que era eu já chegava lá, pá, jornalista, pá, e eu nem sabia como captar na prática, como é que funcionava para captar, como chegar com a pessoa, que tipo de perguntas fazer. Eu fui aprendendo assim, realmente assim, na prática, e foi uma experiência maravilhosa. O seu Adalberto tinha me colocado para trabalhar junto com aquele homem que estava procurando uma outra pessoa, ou seja, ele já não queria que eu ficasse ali, porque aquela vaga era para uma outra pessoa que ele queria botar lá. E no final do dia, o seu Adalberto pediu para que eu ficasse naquela vaga. Ele falou, não, você vai ficar naquela vaga, a vaga é sua. E você, Luana, você vai trabalhar com a fulano, porque tinha uma outra vaga que abriu. Justamente quando a Luana chegou lá, uma outra jornalista tinha saído, porque tinha acontecido várias confusões ali, que os jornalistas não estavam parando ali. Então foi a nossa salvação. Mas eu e a Luana, a gente comeu o pão que o diabo amassou ali naquela redação, porque aquele homem, minha gente,
É que o meu editor, que às vezes também era editor da Luana, gente, ele era um capeta, um encrenqueiro. Tanto que ele gostava de humilhar a gente, e a gente, desde pequeno, eu vou falar desde pequeno, mas desde o início a gente não deixava ser humilhado. Porque ele falava assim, vamos na salinha. Era o meu editor, né? Conversar. Ir na salinha significa ser humilhado. Porque ele gostava, assim, de humilhar. Ele falava que ele tinha tantos anos de experiência, que absurdo. Vocês chegaram ontem no jornal, nunca nem estagiários já querem chegar aqui demandando. Só que, tipo assim, ele falava assim, pra humilhar a pessoa. Não era pra gente aprender, era pra humilhar mesmo. Aí a gente chegava assim, não, a gente não vai pra nenhuma salinha, não. A gente vai falar aqui, o que você quer falar, o que está errado. Tipo, não tinha nada de errado, ninguém defendia a gente, só eu e a Luana, um defendia o outro, até que o Saulo Alberto viu que realmente estava uma coisa acontecendo, uma coisa muito estranha, e como já tinham passado outras pessoas pelo jornal e não duravam nem um mês naquele jornal, o problema não era a gente, o problema era ele que não conseguia conviver com os repórteres novos, e por isso que a gente tinha ficado lá, porque ele não conseguia colocar repórter experiente, primeiro pelo salário, e segundo porque o editor, que era ele, ninguém gostava dele. O pessoal do meio não gostava, ninguém queria trabalhar com ele. Quando sabia que ele era o editor, eu falava, não vou ficar com esse cara aqui não vai dar certo. Mas eu e a Elana, a gente conseguiu ficar lá mais de 2 anos no Jornal do Comércio. Cobrindo, né, gente, foi difícil pra caramba, porque eu lembro que eu fui pra Saraiva. O meu gerente me ajudou até a comprar livros de economia, porque eu fui estudar o que era déficit, o que era balança comercial, o que era taxa Selic. Eu fui estudar um monte de coisa. Eu tirei assim o meu primeiro ano só para estudar sobre economia, para eu não escrever besteira. Porque era muito difícil escrever sobre economia, gente, sobre balança comercial, sobre essas coisas, gente, era muito complicado. E eu gostava disso, como eu era leigo no assunto, eu sempre gostei de escrever de uma forma como se fosse assim, para leigo. E eu recebia muitos elogios do Saulo Alberto, porque ele falava assim, que eu escrevia de uma forma muito simples. E mal sabia ele que eu escrevia de uma forma simples, porque eu não tinha experiência, porque eu escrevia de uma forma como eu gostaria de ler para entender. Então ele gostava da forma como eu escrevia, que era muito simples, eu dava tipo exemplos do dia a dia, então eu realmente destrinchava, e foi aí que eu aprendi que a gente tem que escrever para aquela pessoa que não vai entender. Porque para aquela pessoa que já é expert no assunto, ela vai absorver o conhecimento, ela vai absorver a notícia, ela vai entender. Mas uma pessoa que não entende, ela vai ali ler e vai chegar ao final do texto, não vai entender nada, ou então ela não vai nem ler, porque ela vai achar muito difícil, ainda mais que era economia. Aí eu fiquei lá e depois eu fui trabalhar em outro jornal, porque depois eu queria ganhar um pouquinho mais, obviamente, aí o outro jornal me contratou. E esse jornal, a gente era assim, com o pessoal do governo, da prefeitura, do governo. E foi nessa época que eu descobri que o jornalista, ele era apenas um funcionário do veículo de comunicação, né? Existe essa coisa, essa falácia, dizer que existe imparcialidade no jornalismo. Não existe negócio de imparcialidade. O jornalista, ele trabalha para um veículo de comunicação, e esse veículo de comunicação tem seus interesses. Então ele vai cobrir as coisas conforme os interesses do veículo de comunicação. Se não for do interesse do veículo de comunicação, ele não vai cobrir, ou ele vai atacar, ou ele vai defender, e a gente tem que seguir, porque jornalista tem que pagar seus boletos, né? Aí eu cheguei nesse outro jornal, sempre fui muito agradecido ao pessoal do Jornal do Comércio lá do Amazonas, que foi um ambiente assim maravilhoso. Pagava muito pouquinho, depois a gente conseguia aumentar, depois de muita briga também, né, porque a gente falava assim, olha, Saulo Alberto, a gente tá aqui, ó, comendo, a gente falava assim mesmo, a gente comendo pão que o diabo amassou, e não é justo a gente ficar ganhando esse salário, porque tem outros jornais querendo chamar a gente, de fato, quando a gente passou lá o primeiro ano, a gente já pensava em sair de lá, porque não adianta, né, a gente estava sendo humilhado pelo nosso superior, e ninguém fazia nada, as pessoas vinham, ninguém fazia nada, a gente não sabia como denunciar direitos, né, trabalhistas. Aí o Saulo Alberto acabou conseguindo um aumento pra gente, a gente foi ficando. Aí até que um outro jornal chamou a gente também, e eu fui indo, né? Aí eu fui e chamei a Luana também foi junto comigo.
né? Sempre levando a Luana. Se eu pudesse hoje, trazia até a Luana pra China. Aí nesse jornal já foi uma coisa assim mais estranha, porque como era um jornal esse jornal já era um jornal assim mais clássico, que tinha aqueles cadernos de final de semana, que tinha aquelas editoria de polícia, que a pessoa cobre mortes, cobre prisão, cobre acidente, tinha editoria de natureza, de entretenimento, de moda. Eu sempre quis trabalhar com moda, porque o meu sonho era ser jornalista da área de entretenimento, de turismo, de moda, de viagem, gastronomia, essas coisas, que era isso que eu queria fazer, porque eu achava que isso ia dar menos treta pra mim. Porque imagina eu ficar cobrindo delegacia, cobrindo rebelião, essas coisas, gente. É muito difícil, é perigoso, você recebe ameaça, você se frustra, e na minha cabeça, eu cobrindo isso, eu não ia me frustrar tanto. Então, eu admirava muito, eu vou para esse jornal, porque nesse jornal tem a possibilidade de eu migrar para outros lugares. Eu estava cansado de escrever economia, porque economia, na minha cabeça, não era para mim. Eu gostei muito de ter essa oportunidade de passar mais de 2 anos escrevendo sobre economia, mas eu queria uma coisa a mais, eu queria cobrir entretenimento, queria cobrir coisas assim, mais assim que eu gostava, que tinha a ver comigo. E eu indo para esse jornal, meu plano era começar ali naquela editoria, que era a editoria de cidades, que a gente cobre assuntos que estão acontecendo no dia a dia, sei lá, um acidente, uma chuva, aconteceu e deixou um monte de gente ilhada, ou então aconteceu algum acidente, parou o trânsito. Isso é a editoria de cidade, que cobre as coisas que acontecem ali do dia a dia, no calor do momento. Aí nesse jornal, como era um jornal assim, parceiro do governo e da prefeitura de Manaus e do governo do Amazonas, eles recebiam muito patrocínio de anúncio e tal, não podia, quando eu entrei lá, a editora falou assim, olha, a gente não publica nada que seja negativo para a prefeitura e nem para o governo. Se tiver alguma coisa que seja negativa, você me fala, me avisa, que aí a gente edita a matéria, né, para tirar as partes negativas, daquela lapidada, ou nem publica, né. Teve muita matéria minha que não foi pro ar, não foi pro ar não, na TV, não foi pro jornal, ou então foi editada de uma forma para suavizar. Porque às vezes tinha isso também, que tinha notícia que não tinha como não dar, tinha que dar, né? Porque era óbvio que tinha acontecido. Então o que a gente fazia? A gente passava ali, dava a notícia, mas era aquela passada de pano. E eu falei assim, eu vou me submeter a isso, porque eu tô começando, minha gente. Não posso ficar escolhendo, porque eu tô no mercado Manaus, Amazonas. A gente não tinha muito o que, pra onde correr, porque Manaus, o mercado é um mercado assim muito nichado. Aí teve várias tretas, porque quando eu cheguei lá, quem trabalhava naquela editoria de cidades eram os repórteres que ganhavam melhor. E eu não sabia disso, eu fui descobrir isso com o passar dos dias. Então, o salário lá não era nenhum segredo para ninguém, porque assim, eles não colocavam na vaga, né? Eles não falam assim explicitamente qual que era o salário, mas todo mundo falava no boca a boca. Então tinha muita gente lá dentro que queria migrar para esse editorial, para trabalhar em cidades, porque ia ganhar mais. Então, quando eu entrei, eu lembro muito, o valor deste salário me marca até hoje, R$ 2.200, que era, tipo assim, um dos maiores salários. E uma pessoa eu sempre fui taxado assim, uma pessoa sem experiência, uma pessoa que veio de jornal do comércio. Então, sempre assim, tinha outras pessoas ali que já estavam há anos no jornal e não estavam ganhando isso. Então, a minha editora sempre falava assim pra mim, olha, você vai ganhar R$ 2.200, mas não fala pra ninguém o seu valor. E ela te explicou, porque tem muita gente que quer ganhar este seu salário. Aqui na minha editoria é o maior salário, maior, R$ 2.200. Naquela época, R$ 2.200 eu acho que até era muito, né? E eu nem era formado ainda, e tem mais isso. Para você ser jornalista, você não precisa ser formado, infelizmente, né? Porque o governo, enfim, não fez uma portaria para limitar o exercício da profissão. Hoje em dia é muito importante que o jornalista seja formado e abre brechas, né? Aí eu ganhava esse valor, sendo que eu ainda ia me formar e eu vinha tipo de um jornal que ninguém sabia quem eu era, né? A pessoa já chega assim ganhando esse valor, já cheguei assim com muita inveja, e despertou a inveja de uma colega minha, que, gente, depois que eu descobri que ela falava de mim, ela fez a minha caveira para o diretor ali do jornal, porque ela achava um absurdo. É uma pessoa jovem, mal tinha chegado ali, ela já estava ali há um tempão batalhando para isso, ela não conseguia esse salário, porque que eu tinha
eu tinha aquele salário. Aí eu tive algumas matérias em que eu tinha que cobrir, porque estava ali na minha pauta, a editora, como jornalista de jornal, a gente precisa todo dia entregar uma matéria diferente. Então isso me ajudou muito, até aqui para o YouTube. Eu não tenho problema de bloqueio criativo, como muita gente tem, porque eu sou da faculdade de jornalismo, minha gente. No jornal, a gente todo dia precisa produzir conteúdo, não tem esse negócio de bloqueio criativo. Você tem que dar um jeito de fazer. Então isso me ajuda até hoje. E eu tava naquele ritmo, todo dia o jornalista tem que entregar uma ou duas matérias. Então tem que acontecer alguma coisa. Você tem que tirar ali leite de pedra para você entregar, porque o jornal precisa ser entregue, né? Eles precisam colocar notícia ali. Aí aconteceram várias coisas muito bizarras e foi aí que eu fui me decepcionando muito com o jornalismo. Por exemplo, teve um caso de um muro que caiu de um supermercado muito grande lá no Amazonas, e esse muro matou uma criança, porque caiu não foi um acidente, porque ele poderia ter sido evitado. E nenhum jornal de Manaus poderia dar esta notícia, porque simplesmente o jornal ele era um dos maiores anunciantes da maioria dos jornais lá no Amazonas. E a gente recebia as ligações e tal, e a gente sempre trocava essas fofocas, né? O pessoal falava, você viu que caiu o muro lá do supermercado tal e matou? Aí eu falei assim, pois é, o meu jornal não vai dar, e nem o meu vai dar, porque ele é anunciante do jornal, não podia dar essa matéria. Então a gente sabia, né? A gente recebia e-mail, jornalista tem suas fontes e tal, e a gente não podia dar essas coisas, né? Eu já tinha também as minhas fontes, os meus contatos, a gente tinha contato na polícia, delegacia, contato de líderes comunitários que mandavam falar com a gente. Eu tinha que falar, eu não posso dar esse tipo de matéria. Claro que eu não falava isso. Eu falava assim, eu vou apurar e vamos ver se a gente consegue. Ou então dava uma desculpa, eu estou sem carro. Tipo, os motoristas dos carros, né, estão em outras locações, que a gente tem que ter um carro para poder levar a gente para os lugares. Então eu dava alguma desculpa para não dizer que eu não podia dar a matéria, porque senão a gente perdia a fonte, né? A fonte não ia mais entrar em contato com a gente. Isso é uma coisa que muita gente passa por isso. Aí aconteceu um caso de uma matéria que eu fiz, de uma denúncia do promotor público lá no Amazonas, que encontrou irregularidade com o prefeito de uma cidade lá no Amazonas, que ele usou uma empresa dele para fazer todo o saneamento. Ele abriu o edital só para a empresa dele. Todo o saneamento da cidade, ele não fez saneamento da cidade. Então o promotor fez uma coletiva de imprensa, mostrou todas as provas, vídeos, fotografia, depoimento, para mostrar que ele ganhou, sei lá, 1 milhão, não lembro o valor, tô jogando, mas é um valor assim, bem absurdo, bem alto, 1 milhão para fazer o saneamento da cidade, e não tinha nada. Aí depois esse mesmo prefeito abriu um edital assim, especial, eu não lembro como é que é o nome. É um edital que quando você precisa fazer uma obra muito, muito urgente, porque senão as pessoas vão morrer, precisa abrir ali, precisa acontecer uma reforma urgente para evitar mortes, evitar perdas, você pode abrir ali um edital, e esse edital pode chamar qualquer empresa, porque é um edital em caráter de especial para uma situação ali de muita urgência. Aí ele fez isso para pavimentar ruas, e essa pavimentação de 3 ruas, ele gastou, sei lá, 2 milhões de reais do orçamento dos cofres da prefeitura. Aí tinha fotos lá mostrando o dia e o vídeo que o cara mostrou pro promotor, dizendo que olha aqui, ó, essa obra era para ter sido feita há 2 meses e a rua tá assim, cheia de buraco. E era uma obra que eu lembro que era para a Copa do Mundo, que ia acontecer em 2014, mas a gente estava ainda em 2011, 2010, alguma coisa assim. Ou seja, não tinha como esse argumento de ter sido um edital especial, não cabia, sabe? Mas ele fez. Aí eu tinha que ligar pro prefeito, porque como jornalista a gente também tem que ouvir o outro lado. Se o governo, se a promotoria acusa, o Ministério Público acusa, a gente tem que ouvir a versão do prefeito, né? E como o prefeito era parceiro do jornal, as pessoas já tinham contato dele, né? A minha editora, eu liguei pra editora, olha, aconteceu isso, isso e isso, a denúncia é isso, isso e isso, e o cara tá ferrado porque realmente ele fez isso, não tem nem como dizer, né? Aí a editora falou assim, olha, continua, escreve matéria, senta, mas ouve ele, você precisa ouvir ele, liga pra ele, porque por mais que a matéria não vai sair, mas você precisa fazer a sua parte.
Aí eu falei, ok, editora, liguei pro cara, eu perguntei assim, olha, fulano falou isso, que era o promotor público, né, ele saiu, ele disse isso mesmo, ele nunca nem me levava a sério, o prefeito, você é do jornal tal? Eu falei, sou, e rindo. Não fiz isso não fiz nada, negou tudo, né, tipo, rindo. No dia seguinte ele tava lá deve ter com certeza pegou um jatinho, né, que ele, né, é uma cidade muito próxima de Manaus, pegou o jatinho, no dia seguinte ele estava lá na redação, olhando pra mim, assim, tipo assim, visitando a redação, o prefeito. Aí a minha editora, eu lembro que nesse dia a minha editora ligou pra mim, eu tava na academia, cara, muito fitness, e ela falou assim, olha, Divan, a tua matéria vai sair, e eu fiz uma matéria assim, tipo assim, enorme, mas vai sair só o primeiro parágrafo que a gente chama de lead, porque o cara é parceiro do jornal e não é interessante pra gente, e as denúncias são muito pesadas, e ele vem até aqui amanhã na redação por causa disso. Então é melhor a gente não dar essa notícia. A gente vai dar só porque todo mundo vai dar. Então a gente vai dar só o lead da matéria no espaço. Tipo, o lead era um parágrafo. Eu falei, ok. Aí teve outras coisas. Teve um caso, por exemplo, gente, que eu fui numa comunidade em que um secretário de meio ambiente lá de Manaus, na época, ele contratou pessoas para matar os invasores que estavam na terra dele, porque ele abriu um edital para uma empresa fazer exploração de minério, e aquela empresa fui investigar, porque eu sempre sou muito... Por que eu perdi muito tempo investigando, né, gente? Aquela empresa, ela abriu uma autorização junto com o IBAMA para fazer reciclagem, era uma coisa que não tinha nada a ver. E quando eu cheguei lá, porque tipo, ficava muito longe, eu cheguei tudo com areia cheia de terra, porque eu fui investigar mesmo, eu levei fotógrafo, levei tudo. Chegando lá, minha gente, o pessoal tava garimpando, a empresa tinha crateras enormes. Eu falei, gente, isso aqui não é isso que ele tá falando que ele fez. E, tipo, é uma outra coisa. Eu já tinha meu furo de reportagem. Imagina, o secretário de Meio Ambiente de Manaus autorizou uma empresa para fazer tal coisa, e essa empresa, esse é o secretário, essa empresa, contratar pessoas que a gente chama de mateiro, acho que esse é o nome, para matar essas pessoas que tinham invadido a terra. E as pessoas, gente, me doeu o coração, porque as pessoas falaram assim, moço, por favor, publica essa matéria, porque estão matando a gente. Nós somos pais, moradores de família, a gente não tem para onde ir. Nós estamos aqui nessa terra, nós não estamos invadindo. Quem está invadindo é essa empresa que está explorando, e eles querem que a gente saia daqui para eles continuarem explorando. Aí eles me levaram ali na área e estava cheio de buraco, de máquinas, que eles estavam realmente fazendo exploração de minério em uma área ilegal lá. E aí onde que entra o secretário de Meio Ambiente? O secretário de Meio Ambiente, ele entra nessa licitação que ele autorizou, e também pelo fato de que foi o secretário de Meio Ambiente que mandou derrubar a casa dos invasores, porque no Brasil, eu acho que não me falha a memória, mas quando você ergue uma casa, uma construção em um terreno e fica ali durante muito tempo, esse terreno pode ser seu. Então os invasores tinham construído casas de madeira, mas tinham construído. E o secretário de Meio Ambiente mandou tratores para lá para desalojar aquelas pessoas. Então as pessoas se amarravam nas casas. Foi uma cena assim bem tensa e complicada, e foi uma outra matéria que meu telefone tocou e a editora falou, olha, nós não vamos poder publicar essa matéria. Aí o que aconteceu que no dia seguinte eu fui desligado, né? Eu cheguei para trabalhar, a moça do RH me ligou e falou assim, olha, vem aqui no RH, assina esse papel. E eu nem sabia que papel era esse. Eu assinei, eu achei que era tipo algum vale, porque a gente precisa receber dinheiro para almoçar, para fazer essas coisas que a gente passa muito tempo fora, né? Eu achei que era isso. Aí ela falou, assina isso aqui, aí eu li, tipo, nota de desligamento, coisa assim, eu fiquei assim, sabe, sem reação. E ela falou, olha, você tá demitido e você não precisa mais disso, você pode recolher suas coisas e ir embora. Assim mesmo. Aí esse dia eu fiquei assim, sabe, assim, arrasanes. Fiquei assim, gente, aí eu fui até dar uma volta, assim, pelo centro de Manaus. Eu falei, gente, agora... Pra mim, a minha vida tinha acabado naquele momento. Aí o que aconteceu? Que eu fui trabalhar em outros lugares, né? Trabalhei numa outra TV, né? Posso contar isso numa história... Depois, trabalhei em outros lugares, enfim. E eu acabei me decepcionando muito, que foi decepção atrás de decepção, e eu fui descobrindo o que era a vida de jornalista. Aí eu ganhava muito pouco, gente. Nos lugares estavam pagando, sei lá, R$800 o salário de um jornalista no Amazonas, acredita? R$800, um negócio desse. Aí eu falei, gente, eu não vou ter futuro, eu não vou ficar aqui
me matando, sendo ameaçado, correndo risco de vida. E as pessoas... Rolou aí um boato na redação dizendo que eu inventava matéria. A Luana sempre me contava tudo. Falou assim, olha, Divan, uma sacanagem que o pessoal tá falando de ti aqui. O pessoal tá rindo, falando que você inventava matéria, essas coisas. Tipo, eu não inventava nada. Começou que foi tipo uma fofoca. As pessoas falando, distorcendo as coisas. E eu nunca inventei nada, né? Queriam destruir a minha imagem de qualquer jeito, né? A Luana ficou assim muito brava naquela época, assim, e eu fiquei assim super triste, sabe? Porque como eu não tinha um nome, não era conhecido, as pessoas fizeram essa sacanagem comigo. Aí eu acabei me desiludindo muito e eu falei pra minha mãe, eu quero ir embora daqui, eu quero ir, sei lá, pra São Paulo, uma coisa assim. Aí eu falei, vou aproveitar, vou pro exterior, vou pro lugar mais longe possível. Aí eu encontrei oportunidades aqui na Ásia. E sobre isso aí começa a minha história aqui na Ásia, porque eu não vinha pra China, eu ia pra outro lugar. Então eu vou continuar essa história no outro vídeo, tá bom? Ai, que vídeo longo. E é isso, gente. Um beijo. Till they digging up my grave, eating all the things up on my plate. Game face when I step up in the